Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar para vocês os 10 erros mais comuns que acontecem com solda em eletrônica, a utilização do ferro de solda em eletrônica. O vídeo é feito não somente para os principiantes, principalmente para eles, já que são dicas básicas, mas muito importantes, porque qualquer erro desses pode gerar um certo prejuízo, né? Às vezes pequeno e às vezes até grande. E também para os veteranos, já que nós mesmos com muita prática, com muitos anos de eletrônica, podemos, por esquecimento ou por algum desleixo, cometer um desses pequenos pecados aí e ter algum prejuízo também. Então vale a pena relembrar para quem já sabe e para quem ainda não tem muita experiência, dar uma olhada nesses erros para a gente evitar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o erro mais grosseiro, muito comum que acontece, até mesmo por distração ou por impaciência, é você utilizar o ferro de solda, aquecer, né, o ferro de solda normalmente, e não utilizar o suporte para o ferro. Ou seja, você ligou o ferro, está fazendo lá a sua soldagem e solta o ferro na bancada. Isso é um pecado grave, a gente comete isso de vez em quando, né? Quem nunca colocou o ferro assim, né, fora do suporte? Mas a gente sabe que os prejuízos são grandes, desde cabos queimados, como esse daqui, ó. Isso aqui foi ferro encostando, ó. Tá vendo? Isso daqui é realmente lamentável, né? Você acaba aqui, ó, chegou a ficar bem, quase praticamente atingiu o próprio fio do ferro. Então isso foi o ferro que encostou ali, sem querer obviamente, mas porque ele estava fora do suporte. Você pode queimar outros cabos, por exemplo, as pontas de prova do osciloscópio, do multímetro. Isso vai gerar um prejuízo grave. Sem contar que se o ferro estiver sobre uma mesa de madeira ou uma mesa que tenha papel, alguma coisa, você pode até gerar um incêndio ali. O aquecimento de um papel pode deflagrar algum tipo de fogo e depois um incêndio. O prejuízo pode ser gigantesco. Portanto, cuidado com o ferro de soldar fora do suporte. Mantenha o suporte bem perto, não custa nada, acabou de soldar, coloca ele no suporte, ele está protegido, ele não vai causar nenhum dano, nem pequeno nem grande, quando utilizado no suporte. É mais uma dica do que um erro, mas é muito frequente, a gente vê isso acontecendo com frequência, ok? Então o segundo é não estanhar corretamente o ferro de solda. A gente liga o ferro de solda, esse ferro de solda está com a ponta boa, ok? Mas repare que ela não está estanhada. Ela está relativamente limpa, mas não está estanhada. Esse ferro foi guardado e não foi estanhado. Se eu for tentar algum tipo, por exemplo, de soldagem ou dessoldagem com ferro nessas condições, com certeza ele não vai aderir a solda nele com facilidade, né? Por exemplo, vou encostar aqui, esse ferro está a 400 graus aqui, está uma temperatura bem elevada. Eu vou encostar aqui, ó, eu não consigo que a solda derreta, eu não consigo, nem apertando eu consigo que ela derreta. Ela marca um pouquinho, mas não derrete. Começou um pouco agora. Então a melhor forma é a gente primeiro estanhar a ponta, né? Faz uma primeira estanhagem na ponta, dá uma limpeza nela, agora vai ser muito melhor. E você pode colocar a solda diretamente um pouco no ponto que você vai ressoldar ou dessoldar. Olha, soltei aqui, agora a solda derrete plenamente sem problemas. Se eu tiver que fazer uma dessoldagem aqui, eu vou ter muito mais facilidade. Eu vou ali, ele já está com a solda derretida, e tiro completamente a solda da ilha, ok? Só lembrando, pessoal, que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, vem a cada ano se tornando líder no mercado mundial de fabricação de PCBs. A qualidade é excepcional e apesar deles fazerem placas especiais e vários outros serviços de prototipagem em larga escala, eles mantêm a sua produção em pequena escala, placas dupla face, pedido mínimo de poucas peças, o que favorece bastante a quem é robista ou quem quer fazer experiência com um protótipo em pequena escala. Vale a pena dar uma conferida porque a qualidade realmente é muito boa. Voltando para o nosso vídeo. Um processo que só utilizou o estanho na ponta do ferro e diretamente no ponto de dessoldagem. Essa é uma prática importante e a falta de utilizar o estanho nessas horas é um erro, ok? Principalmente quando a ponta está com algum tipo de oxidação, né? Então a primeira coisa é limpar essa ponta e
utilizar estanho para poder fazer o procedimento. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos então dessoldar esse capacitor aqui embaixo. Tá? Essa solda aqui nunca foi mexida. Então a primeira técnica, né, a gente utilizar, estanhar o ponto, né, colocar um pouco de solda no ponto. E se for uma solda muito antiga, ficar difícil, olha, derreteu relativamente fácil. Se for muito antiga, pode usar um pouco de fluxo também. Mas a princípio, essa daqui derreteu bem. Então não teria essa necessidade toda. Eu posso puxar aqui direto com a mão, verificar se ele solta, ele está até querendo soltar com facilidade. Então eu posso aquecer um e aquecer o outro rapidamente e puxar o componente, extraindo ele aqui por baixo. Pronto. Aqui o capacitor foi extraído relativamente rápido. Terminal bem curtinho. A gente pode limpar o ponto de solda aqui, liberando esse excesso aqui de solda. E tá lá, pontinho de solda. Você pode também colocar um pouquinho de fluxo para limpar melhor, ou usar até a famosa malha de dessoldagem. Tá lá o ponto prontinho para inserir um novo capacitor no lugar do que foi removido. Tá? Então utilizar o estanho sempre é útil e facilita muito o processo de dessoldagem. Ok, pessoal? Outro erro muito clássico em eletrônica é você utilizar, por exemplo, uma ponta diferente da necessária para aquela aplicação. Você está mexendo lá com um circuito SMD, por exemplo, aí você me vem com um ferro com a ponta dessa daqui. Além dela estar assim, num estado não muito bom, ela é muito grande para uma solda em SMD. Então tem gente que tem um ferro só, às vezes pela necessidade, não tem condições de ter mais de um ferro, mas poderia talvez ter uma segunda ponta mais fina, uma ponta média, uma ponta fina, para poder atuar em várias situações. Utilizar a ponta errada significa você danificar o circuito. Imagina uma dessoldagem com uma ponta dessa num circuito SMD. Você certamente vai danificar, e às vezes nem precisa ser SMD para danificar. Ok? Esse é um ponto importante. Portanto, é interessante se ter um conjunto de pontas finas para eletrônica, de preferência desse tipo aqui, cônica. É um tipo que vai te atender para a maior parte dos circuitos em eletrônica, inclusive SMD, as mais finas aqui, né? Mas utilizar a ponta errada é um erro grosseiro. O quarto erro muito comum é, além de você usar as pontas erradas, você usar a solda errada. A solda errada por alguns motivos. Primeiro, uma solda de baixa qualidade. A solda você vai comprar no mercado, tem algumas marcas boas, né, e outras não tão boas. É preciso que essa solda tenha fluxo interno. Tem algumas soldas que não têm fluxo, portanto elas não vão fazer uma soldagem fácil. Elas não são apropriadas para reparos em eletrônica ou montagem, por exemplo. Não ter o fluxo dificulta demais você fazer uma solda. E fora isso, a espessura da solda. Repara, se eu também vou soldar um componente muito delicado, um SMD ou um componente muito fininho, e eu utilizo uma solda dessa daqui, por exemplo, eu vou fazer um estrago considerável. Você imagina eu colocar aqui, se eu tiver muita habilidade, eu até consigo extrair um pouco aqui, mas o que vai acontecer é que ela vai, olha, vai sair uma quantidade de solda muito grande, portanto não vai ser produtivo isso. Eu vou acabar prejudicando a minha solda ao tentar fazer o uso de uma solda com essa espessura. Olha a quantidade de solda que ficou ali, não ficou nem interessante, né? Então, realmente não recomendo. É importante atentar para a solda. Da mesma forma, se eu for usar uma solda muito fina, uma solda dessa daqui, por exemplo, que é para você utilizar com circuitos muito pequenos, talvez um SMD. Então, eu vou gastar horas enchendo esse lugar aqui com essa soldinha para poder chegar na quantidade necessária para fazer a solda. Vou acabar soldando, mas não é interessante porque você vai aquecer mais ainda, mais tempo o local para poder colocar a quantidade de solda. Então o seu tempo de solda vai ser elevado e com isso você vai
pode danificar a própria ilha, aqui descolando a ilha da placa de circuito impresso, ou danificar o componente por superaquecimento. Okay? Então, usar uma solda muito fina, nesses casos, não é interessante. A gente precisa usar a solda tradicional para eletrônica, por exemplo, ou 0,75 ou 0,5 ou 0,75 milímetros, que você tem quantidade de solda suficiente, derrete rápido e a sua soldagem vai ser rápida e precisa, muito mais precisa. Então, atenção, não precisa ter 3, 4, 5 tipos de solda, mas você ter pelo menos uma dessa mediana, a mediana que é essa daqui, que é um 0,5, você consegue fazer a maior parte dos serviços. Se você quiser ter uma mais fina, para SMD, é interessante. Ou você tem uma de 1 milímetro e uma de meio, né? Aí você pode intercalar, se possível. Mas cuidado para não comprar soldas extremas. Eu tenho uma solda especial aqui, que eu utilizei num determinado momento aqui da carreira, que é essa solda aqui de 0,01. Ela é um fio de cabelo. É uma solda. Hoje eu uso muito pouquinho essa solda. Mas olha que interessante. Com fluxo, hein? Com fluxo. É uma solda de boa qualidade, com fluxo de ponto. Olha. A quantidade que sai aqui. Eu não vou conseguir soldar nada muito grande com isso, né? Isso era para circuitos extremamente delicados para você fazer. Então essa solda não vale a pena você ter, a não ser que você particularmente trabalhe com circuitos microscópicos e precise dessa quantidade de solda mínima. Se não, use a solda padrão 0,5 ou 0,75 para eletrônica, geralmente, podendo ser 1 em alguns casos, né? Vou soldar partes grandes. Antigamente, né, você soldava chassi, válvula ou terminais muito grandes. Nesses casos é interessante ter uma solda um pouco maior, de 1 milímetro para cima, né? Uma quantidade pequena, não precisa ter um rolo de meio quilo de solda, né? Uma quantidade pequena sempre vale a pena, como eu tenho aqui pequenas quantidades dessa solda aqui, que pode ser útil em algumas poucas situações, tá? Então, esse erro é um erro clássico que a gente deve evitar. Outro erro típico é quando a gente vai estanhar um fio. Normalmente um fio que tenha uma espessura maior. O pessoal tenta estanhar ele aqui pela ponta e tem grande dificuldade de passar a solda no ferro e depois o ferro aquecendo o fio. Essa não é a maneira correta. A maneira correta é a gente aquecer o fio e encostar a solda também no fio depois que ele está aquecido, de modo que a solda espalhe com facilidade. Depois que eu aqueço bem o fio, eu venho correndo o ferro e a solda e consigo estanhá-lo com tranquilidade. Depois eu não preciso nem de muita solda. Pronto. Essa é a forma correta, e não tentar encostar a solda no ferro, e sim no fio. É a forma mais correta. O nosso sexto erro é você não ajustar a temperatura correta do ferro. Quando nós temos ferros com estação de solda ou ferros digitais que você possa ajustar a temperatura, nós temos com certeza o melhor equipamento para trabalhar com eletrônica. Os ferros antigos, que você não tem nenhum tipo de ajuste, podem ser utilizados com mais cuidado. De preferência, usar potência baixa, porque temperaturas elevadas nesses ferros podem causar danos aos circuitos. Então, um ferro ideal é na faixa de 30 a 40 watts no máximo. Ideal na faixa de 30 mesmo. Os ferros simples. Mas hoje em dia, com estações de solda a preços muito mais acessíveis que no passado, ou até sistemas simples de dimmers que você consegue ajustar a temperatura do ferro, o ideal é ter essa possibilidade de você trabalhar com temperaturas mais baixas ou mais altas, dependendo do trabalho. Nesse caso, nós vamos testar, por exemplo, aqui nesse fio. Se eu for aquecer com uma temperatura superior à necessária, por exemplo, para fazer aquele procedimento de estanhar o fio, eu vou precisar correr com a solda por ele todo, né? Olha o que está acontecendo aqui com o isolamento. Eu já estou aqui há algum tempo, o isolamento já está derretendo. Então, eu usar uma temperatura maior do que a necessária pode me ocasionar esse tipo de dano aqui, né? Derreter. Isso no caso num fio. Agora num componente, você pode danificar o componente.
por estar utilizando uma temperatura acima da recomendável. Então, qual a temperatura ideal? Bom, o estanho ele vai derreter em temperaturas baixas, mas às vezes na transferência de calor pode precisar de uma temperatura um pouco mais alta para você poder utilizar na soldagem ou dessoldagem numa placa. Então, por exemplo, pode ser que você precise usar aí na faixa de 300 graus, 280, para poder chegar na temperatura ideal. Agora, em algumas situações você pode precisar de valores maiores, por exemplo, quando você está trabalhando com peças muito grandes, em que a área de dissipação é maior, aí você precisa de uma temperatura maior. Portanto, é interessante você ter um ferro que você gradue temperaturas que vão aí de 250, 280 graus até 400, 420 graus. Você vai usar nessa faixa, sendo que as temperaturas mais adequadas para cada tipo de problema. No caso desse fio aqui, eu estava com ferro a 400 graus, ele derreteu aqui a bordinha. Eu poderia ser mais rápido também, mas isso depende muito da perícia de quem está fazendo a solda. Então é interessante usar aqui uma temperatura de 300 graus. Eu acho que seria suficiente, eu conseguiria fazer estanhar esse fio aqui de uma maneira muito mais fácil e com pequeno risco ou quase nenhum risco de derreter o isolamento. Tá, pessoal? O outro ponto diz respeito à utilização do fluxo. Quando a gente faz uma soldagem ou dessoldagem de alguns tipos de componentes, o fluxo ajuda muito. O fluxo auxilia muito. Tem vários tipos de fluxo que você pode utilizar. Tem fluxos líquidos, tem fluxos em formato de caneta, como essa daqui, por exemplo, né? Em que você aplica aqui o fluxo diretamente sobre o circuito e você vai fazer um trabalho muito mais limpo e mais rápido, principalmente em SMD. Veja, o que faz o fluxo? O fluxo é uma substância que limpa a oxidação dos contatos e facilita a soldagem. Então esse é o objetivo principal do fluxo. Então se eu tenho aqui um componente que eu vou soldar ou dessoldar, é interessante que eu coloque fluxo. Eu coloquei fluxo aqui, já ficou aqui com fluxo e eu posso trabalhar. Se eu estou fazendo um procedimento de soldagem, por exemplo, o fluxo vai auxiliar muito. Eu vou conseguir colocar a quantidade que eu quero, sem exageros, e fazer boas soldas com a utilização do fluxo. Ok? No caso de fios levemente oxidados, o fluxo também pode ajudar, ou a pasta de solda, né? Eu tentar fazer um estanho aqui nesse fio aqui, que não está muito bom, ele tá, repare, eu não consigo fazer corretamente aqui, eu posso tentar melhorar a condição dele utilizando fluxo ou pasta de solda. Então aqui eu tenho a pasta de solda tradicional, tem esse formato aqui, eu vou mergulhar o fio nela 2 vezes. Isso já deve ser suficiente para fazer a estanhagem do fio de forma mais segura e mais tranquila. Não deu outra. Ó. Deixa eu limpar aqui a ponta do ferro. Ó, espalha muito mais fácil. E o estanho ficou mais uniforme aqui nesse caso. Ok? Apenas com 2 passagens na pasta de solda melhorou bastante a condição. Então, fios oxidados ou regiões oxidadas facilita muito. Ou em componentes SMD, aquele fluxo líquido vai auxiliar bastante na dessoldagem ou soldagem dos componentes, ok? Nesta mesma situação do fluxo e da preparação da superfície, placas de circuito impresso novas que você vai fazer um projeto, pode ser desse tipo aqui universal ou com cobre novo, ficam oxidados com o tempo. O cobre oxida, não tenha dúvida. Então se eu fizer uma solda agora aqui nessa placa com essa condição aqui, que aparentemente está boa, mas não está, ela está oxidada aqui, ó. A solda não vai aderir bem, se a gente vai ter soldas desse tipo aí, com péssima aderência. Então a gente vai pegar uma palha de aço fina e vai fazer uma limpeza aqui para que a superfície fique brilhante, sem essa oxidação. Isso vai melhorar muito a nossa condição de solda. Então, o outro erro é tentar soldar em superfícies oxidadas. O fluxo ajudaria aqui? Ajudaria, mas o ideal, se eu consigo fazer uma limpeza aqui, uma limpeza dessa oxidação aqui com uma palha de aço, eu vou resolver a questão aqui sem o fluxo. O fluxo pode ser usado depois.
Mas em primeiro momento eu já vou tirar essa camada aqui. Tem situações que eu não consigo fazer isso no circuito já pronto, mas em placas novas, em contatos novos, isso inclui fios, terminais, placas de circuito impresso, você consegue fazer algum tipo de limpeza prévia antes de iniciar a solda, ok? Então esse é mais um erro, a gente tentar soldar em superfícies oxidadas. Não vale a pena, a solda vai ficar ruim. Pode ficar uma solda fria, uma solda sempre mal feita nesse tipo de superfície. O outro erro, muito clássico também, é você usar lixa para limpar a ponta do ferro. Eu já fiz um vídeo aqui sobre como limpar a ponta do ferro. Quem quiser dar uma olhada, lá tem mais detalhes sobre isso. Mas a ponta do ferro não se lixa nunca, porque ela tem uma superfície aqui de proteção, e se você fizer isso, você vai arrancar essa proteção e aí ele vai passar a oxidar o tempo todo, né? Você limpa uma vez e ele oxida, você vai ter que limpar sempre e você vai desgastar a ponta até ela quebrar. Então, para evitar esse tipo de problema e ter uma ponta apenas com aquela oxidação superficial, você não deve usar nunca uma lixa, uma lima, muito menos, para limpar a ponta. Você deve usar sim a esponja vegetal umedecida, essa esponjinha aqui de aço que você coloca aqui 1, 2, 3 vezes. Pode usar um pouco de pasta de soldar antes e depois limpar, né? Tem várias técnicas que você pode melhorar a qualidade da limpeza utilizando esses produtos. Você consegue manter a sua ponta sempre limpa e pronta para ser estanhada e ser utilizada para soldagem. E por último, mas nem por isso menos importante, utilizar o ferro de solda de eletrônica para fazer furos em plásticos e outros materiais, borrachas, etc., o mesmo ferro que você utiliza para outras coisas, né? Então, para isso é interessante você ter um ferro que faça só isso. Chegar aqui e fazer um furo, porque o que acontece? Você deixa uma camada de borracha, muito difícil de limpeza na ponta, além do cheiro desagradável, né? Não vale a pena você usar o seu ferro de eletrônica para fazer esse tipo de coisa. Então, utilize, dedique um ferro mais antigo para fazer isso. Não utilize o ferro de eletrônica para fazer furo em plásticos e outros materiais, borrachas, para fazer nenhum tipo de furo, né? Madeira, vai usar como pirógrafo, sei lá. Não vale a pena. Você vai estragar a sua ponta do ferro de solda, vai danificar e vai ter dificuldade de fazer soldagens no futuro por causa disso. Então, nada de usar o ferro para outras funções senão soldar com estanho. Ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês em termos de erros mais comuns quando se utiliza o ferro de solda para eletrônica, ok? Para quem está iniciando na área, são recomendações bastante úteis, aproveitem bem, tente seguir o melhor possível. Uma coisa clara é que a gente consegue soldar bem depois de prática, né? Primeiro conhece as regras básicas e em seguida muita prática. Então recomendo pegar placas velhas, soldar e dessoldar nelas, até você conseguir fazer a sua solda perfeita. A perfeição da solda vem com o tempo, com a prática. Você praticando bastante, você vai conseguir chegar lá rapidamente, ok? Então, mas vale a pena seguir essas dicas e evitar esses erros aí tão comuns que a gente comete aí de vez em quando, ok? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.